Então eu queria começar lembrando a vocês uma expressão, né, de Guimarães Rosa, que diz que mestre é aquele que de pequenos fatos tira grandes lições. Essa ideia, essa nossa capacidade de olhar para o aparentemente insignificante e, mergulhando nele, retirar um significado profundo, uma capacidade nossa, eu acho que ela está muito ligada a algo que foi expresso num texto aqui da Sociedade Teosófica, um texto originalmente escrito pela Blavatsky, em que ela define o que é, de onde vem o termo teosofia. Ela fala assim: a origem da palavra teosofia é grega e significa primária e literalmente sabedoria divina. Foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III d.C., por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino, que eram filósofos neoplatônicos. Fundaram a escola teosófica eclética e também eram chamados de filaletes, ou amigos da verdade, e analogistas, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas através de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Mas o que nos interessa aqui é essa expressão que eu achei muito interessante, que os predecessores desse movimento, né, que busca chegar à essência das tradições espirituais e mostrá-las como sabedoria, aspecto em que elas se tornam uma só, apesar das suas várias diferenças, das suas diferentes mitologias, que justamente essas pessoas que no século III já tinham esse olhar, eles se consideravam analogistas por, vamos dizer assim, lerem o livro da natureza. E essa ideia, ela se encontra de uma forma muito enriquecedora com a reflexão que eu tenho feito e compartilhado com vocês aqui sobre a ecopsicologia, que é justamente a psicologia se voltando para as relações entre ser humano e o mundo natural. Uma leitura que nos mostra que nós sofremos de uma profunda alienação na nossa cultura, que é essa alienação de uma dimensão íntima, nossa, essencial, essa fonte de uma outra percepção instintiva ou intuitiva, a que os criadores da ecopsicologia chamaram de inconsciente ecológico. Isso me faz pensar que pessoas que empreendem esse tipo de reflexão que o movimento teosófico busca estimular, que é a reflexão da busca da essência, a reflexão da percepção da unidade na diversidade, a busca sincera pelo que é verdadeiro, pelo que é iluminador, diferentemente das fontes. Essa linha de reflexão e as pessoas aptas a fazê-la, empreendê-la, tem já na sua origem um exemplo que pode ser profundamente enriquecedor, que é o de considerar, avaliar que os nossos estudos espirituais não deveriam se restringir a fontes literárias, mas que existe todo um universo a ser desvendado que não passa necessariamente pelo cognitivo, que não passa pelo racional, melhor dizendo, e que promete descobertas profundas. Eduardo Iver, amigo querido, escolheu uma frase para um trabalho que nós fazemos, de Bernardo de Clairvaux, São Bernardo, que eu achei muito iluminadora. E São Bernardo, um cisterciense, um monge, alguém da tradição católica, vai na essência disso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O que ele diz é: acredite em alguém que tentou. Você sentirá mais satisfação nas florestas do que nos livros. As árvores e as rochas
ensinarão a você aquilo que não poderá ouvir dos mestres. O que sei das ciências divinas e da Escritura Sagrada, aprendi nos bosques e nos campos. Não tive outros mestres além das faias e os carvalhos. Isso nos faz pensar qual foi o tipo de experiência, que qualidade de experiência que esse personagem tão importante dentro da história da tradição cristã viveu, estava apto a gerar nele próprio, a ponto de textualmente considerar a natureza como algo ainda mais rico do que um mestre em corpo físico presente. Ele não é o único a dizer isso. Passagens como essa a gente encontra em diferentes fontes. E eu me pergunto, o que foi que aconteceu que essa forma de considerar a natureza ficou tão de fora da nossa cultura? Porque a nossa forma habitual de olhar para o mundo natural hoje, eu gostaria de apontar dois aspectos. O primeiro, como já tinha dito em outras ocasiões aqui, de uma forma utilitária. O que a natureza nos oferece? E por detrás disso, um condicionamento nosso, cultural, de nos colocarmos acima da natureza e com um direito de uso e de vida e de morte sobre todas as outras espécies. Essa é uma característica. A outra característica, um autor me esclareceu, que é o nosso medo em relação ao mundo natural, dizendo que, na Idade Média, as florestas eram vistas como contendo demônios, contendo monstros, da mesma forma como os oceanos. O que numa leitura mais simbólica, a gente poderia pensar que, sendo o desconhecido, nos remete ao medo, ao medo de monstros que podem ser monstros interiores. Não é negando que existam riscos de fato na natureza, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas que nós talvez tenhamos desenvolvido mesmo uma relação com o mundo natural que se limita nas nossas possibilidades por muitas projeções, por muitos, vamos dizer assim, eu diria, até nichos culturais que nós trazemos. Então, se nós hoje temos essa reflexão de que nós precisamos entender que a vida humana, ela depende da harmonia dos ecossistemas, ainda fica de fora do nosso discurso ambiental que a vida interior, psicológica e espiritual também depende, em grande medida, do mundo natural. Um dos aspectos que, para mim, deixa muito claro que esse raciocínio está correto é o fato de que, pela experiência de um psicólogo norte-americano que leva pessoas para a floresta e que percebeu que algumas pessoas, quando voltam de expedições, se sentem deprimidas porque experimentaram estados interiores na mata. E também sobre esse tipo de estados interiores eu quero me ater um pouco mais já. Mas que quando retornam, sentem uma diferença como se fosse uma perda de algo precioso. O estilo de vida que reencontram remonta a coisas velhas, a hábitos antigos, a preocupações pré-estabelecidas que desconectam a pessoa daquilo com que ela conseguiu fazer contato quando estava lá na mata. E essas pessoas muito frequentemente se deprimem. Depois de um tempo na cidade, acabam se deprimindo. E esse colega acaba descobrindo que o melhor antídoto para essa depressão pós-floresta é a prática da meditação. Então, olha que interessante. A meditação, ela resgata ou ela gera um estado que pode ser alcançado em contato com ambientes
intocados. Mas não é muito fácil fazer o contato com esse estado necessário. Tanto que o que a gente observa é que, muito frequentemente, a maneira como as pessoas estão na natureza não é, de fato, estando na natureza. É sim fazendo algo na natureza. Não há um contato direto, mas quando há o contato direto, aí alguma coisa pode acontecer. Pensar então na natureza como um livro de sabedoria nos remete a um outro tipo de cuidado em relação a ela, em relação à nossa vida espiritual. Significa dizer que nós temos um potencial, um tesouro acessível que, de certa forma, foi alienado. E a nossa escolha por um caminho mais literário, que é rico, importante e profundo, ela pode ser complementada por experiências de outra ordem. Então, eu me lembro quando um colega importante, uma pessoa importante na psicologia, Carl Rogers, dizia que a jardinagem que ele experimentou fazer era algo muito semelhante ao que ele fazia numa psicoterapia. Lidar com os elementos da vida pode ter semelhanças no cultivo de um vegetal e no cultivo dos potenciais de um ser humano.